Olá, meu nome é Giovana de Angelo Calabres, sou estudante do curso de Pedagogia na Universidade São Judas, estou cursando o quinto semestre e o meu estágio está sob orientação da professora Cristiane Simões, e ele é voltado para o público EJA. Hoje eu vou falar um pouquinho de quem foi Emília Ferreiro, quem é Emília Ferreiro, porque ela ainda está viva, e todo o seu estudo sobre a psicogênese da língua escrita. Porém, antes de dar início ao assunto, eu vou dar uma introdução com um breve histórico da educação de jovens e adultos no Brasil. A origem da EJA se dá através da catequização, carregado de um princípio missionário e caridoso. Durante o golpe militar, recebeu o nome de Mobral, onde houve o rompimento com programas embasados na metodologia freiriana. A alfabetização era restrita à apreensão da habilidade de ler e escrever, sem haver a compreensão contextualizada dos conteúdos. Em 1985, chega ao fim o limitado Programa Movimento Brasileiro de Alfabetização, mais conhecido como Mobral. Junto à Constituição Federal de 1988, houve uma reforma na educação de jovens e adultos. A EJA passa a ser vista como modalidade de ensino através de resultados e são elaboradas diretrizes curriculares nacionais para esta etapa de ensino. O documento também assegura o direito de jovens e adultos à educação adequada às suas necessidades de estudo. Dentro das DCNs, a EJA passa a ser vista como um modo de existir com característica própria, devendo seu desenvolvimento considerar as situações, os perfis, as faixas etárias e se pautar pelos princípios de equidade, diferença e proporcionalidade na apropriação e contextualização das DCNs e na proposição de um modelo pedagógico próprio. Na EJA, a aquisição da escrita não é um produto puramente escolar, mas o resultado de um longo processo apropriativo e construtivo por parte do indivíduo. Aprender a língua escrita é construir estruturas de pensamentos capazes de abstrações cada vez mais elaboradas. Portanto, este vídeo é para você, tutor ou pedagogo que atua na etapa da educação de jovens e adultos. Falarei um pouquinho sobre Emília Ferreira, a mãe da psicogênese da língua escrita, e sobre os níveis da língua escrita. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a biografia de Emília Ferreiro. Emília Beatriz Maria Ferreiro Xavi nasceu em Buenos Aires, na Argentina, em 5 de maio de 1936. Formou-se no fim dos anos 60 em psicologia pela Universidade de Buenos Aires. Também pesquisadora e escritora, desvendou através da psicolinguística os mecanismos pelos quais as crianças aprendem a ler e a escrever. Doutoranda sob orientação do epistemólogo Jean Piaget, criou suas teorias dentro da linha de pesquisa inaugurada por Hermine Sinclair, qual Piaget nomeou de epistemologia genética. Em 71, Emília voltou para a Universidade de Buenos Aires, onde constituiu um grupo de pesquisa sobre a alfabetização, do qual faziam parte Ana Teberoski, Alicia Lenzi, Susana Fernandes, Ana Maria Kaufmann e Lilian Tolkinski. Após o golpe de Estado que derrubou a presidente Isabel Perón em 76, na Argentina, Emília Ferreiro se exilou na Suíça, levando consigo os dados das pesquisas que realizou com sua equipe sobre a psicogênese da língua escrita, campo não estudado por seu mestre. Em suas pesquisas, Ferreiro procurou observar como se realiza a construção da linguagem escrita na criança. Desenvolveu uma série de experimentos com crianças, quais deram origem às conclusões apresentadas em Psicogênese da língua escrita. O estudo foi concluído e assinado em parceria com Ana Teberoski, no ano de 1979. Emília ganhou prêmios como doutor honoris causa por 5 diferentes universidades. Ganhou a Ordem Nacional de Mérito Educativo do governo brasileiro e a Medalha Libertador da Humanidade da Assembleia Legislativa da Bahia. Prêmio também atribuído a Paulo Freire e Nelson Mandela. Para Emília, as crianças chegam à escola sabendo várias coisas sobre a língua. É preciso avaliá-las para determinar estratégias para sua alfabetização.
E quem foi Anna Teberoski? Anna Teberoski foi a coautora do livro Psicogênese da Língua Escrita. Ela é nascida em Buenos Aires no ano de 1944. Teberoski é psicóloga pela Universidade de Barcelona e pesquisadora, atuando há anos em Barcelona desenvolvendo pesquisas no Instituto Municipal de Investigações Psicológicas Aplicadas à Educação, o IMEPAI, e no Instituto Municipal de Educação, o IME, na área da linguagem. Ela fez atribuições ao estudo da psicogênese da língua escrita. Bom, agora falarei um pouquinho mais sobre a obra da Psicogênese da Língua Escrita. Foi elaborado e publicado por Emília Ferreira e Anna Teberoski, e ele foi publicado no ano de 79. O estudo é baseado nos experimentos com crianças sobre o processo de aquisição da língua escrita. Foi finalizado em 1979 e publicado e traduzido para o português em 1999 pela escritora Artmed. De acordo com a teoria construtivista, toda criança passa por 4 fases até que esteja totalmente incluída no processo de alfabetização. A concepção da aprendizagem inerente à psicologia genética supõe necessariamente que existam processos de aprendizagem do sujeito que não depende de métodos. A obtenção de conhecimento é resultado da própria atividade do sujeito. Evidencia que a compreensão de um objeto de conhecimento apareça diretamente ligado à possibilidade de o sujeito reconstruir este mesmo objeto, por ter compreendido quais são suas leis de composição. Emília afirma que a construção do conhecimento da leitura e da escrita tem uma lógica individual, embora aberta à interação social, na escola ou fora dela. Ou seja, a Emília defende que cada criança tem uma bagagem, que ela carrega uma bagagem antes de ser incluída no mundo da alfabetização. Portanto, os professores devem levar isso em consideração. Neste processo, o sujeito passa por etapas, com avanços e recuos, até se apossar do código linguístico e dominá-lo. O tempo necessário para o aluno transpor cada uma das etapas é vulnerável e varia de sujeito para sujeito, como eu disse anteriormente. A teoria exposta em Psicogênese da Língua Escrita aponta que toda criança passa por 4 fases, até que esteja alfabetizada. Estas fases são a fase pré-silábica, onde o sujeito não consegue relacionar as letras com os sons da língua falada, é a fase das garatujas, como por exemplo, ele compreende o que é uma formiga, mas ele não consegue assimilar as letras, não consegue assimilar o som com o alfabeto. Portanto, normalmente nessa etapa, o sujeito faz aquele monte de L ou rabiscos, e conforme o tamanho da palavra. Pode ver, por exemplo, conforme o tamanho do objeto, me desculpa. Pode ver, por exemplo, quando a criança desenha o papai e a mamãe, como ele vê a figura do papai maior, ele desenha o papai maior do que a mamãe, ou a palavra formiga mesmo, que em comparação com a palavra boi, a criança acha que o boi, por ser maior, é uma palavra maior do que formiga. E representa com garatujas conforme representação. Existe a fase silábica, que interpreta a letra à sua maneira, atribuindo valor de sílaba a cada um. Ou seja, normalmente nessa fase, a criança escreve como se cada letra fosse uma sílaba, como por exemplo, o C representado por um I. Ele não vai ver valor fonético na letra. A terceira fase, que é a fase silábica alfabética, que mistura a lógica da fase silábica, porém com a identificação de letras e algumas sílabas. Nessa fase, eles já fazem a identificação de algumas sílabas por completo, bem como ainda utilizam uma letra só para identificar uma sílaba. E a última é a fase alfabética, que é onde domina, enfim, o valor das letras e sílabas. Nesse processo,
não quer dizer, quando termina esse processo, não quer dizer que a criança já vai necessariamente estar escrevendo perfeitamente. A partir do último processo, que é o processo alfabético, a professora tem que estimular essa criança para que ela comece a grafar as palavras corretamente. Vale ressaltar que essas 4 fases não são métodos de ensino, fazem menção aos processos de aprendizagem estudados por Emília Ferreiro. E aí você me pergunta, mas Emília Ferreiro frisa frisa sempre a criança no estudo dela. Como a gente pode usar isso no EJA? Na educação de jovens e adultos é super simples, porque o processo de aquisição da escrita presente no estudo intitulado Psicogênese da Língua Escrita, na etapa EJA, assemelha-se com o processo de aquisição na educação infantil e fundamental 1. Ou seja, o processo, quando se é criança e quando se é adulto, é muito semelhante. Tanto que, às vezes, podemos transcrever atividades que damos para as crianças para a educação de jovens e adultos, vez que é levado em consideração todo o conhecimento previamente adquirido pelo educando nesta etapa escolar. A Emília, portanto, defende que de todos os grupos, as crianças são as mais fáceis de alfabetizar, pois estão em processo contínuo de aprendizagem, e enquanto adultos já têm formas de conhecimentos mais difíceis de modificar. O adulto normalmente já vem com uma bagagem de vida, uma sabedoria de vida que é mais difícil de reformular, de colocar dentro do âmbito escolar. Porém, o processo se assemelha porque ambos estão em processo de aquisição da escrita. Então, por exemplo, por vezes podemos usar atividades que damos para as crianças dentro da educação de jovens e adultos para assim desenvolver a escrita. Por estudos, normalmente o EJA se encontra entre a fase silábica alfabética e alfabética. Porém, existem também educandos de EJA que estão na fase pré-silábica e silábica. Não estou dizendo que é uma regra ser a partir da silábica alfabética, mas que é o mais comum de se encontrar, até pelas vivências, até pela idade também e tudo mais que engloba a vida do educando. Eu finalizo hoje com uma excelente frase deixada por Emília Ferreiro, que ler não é decifrar, escrever não é copiar. E no próximo vídeo, eu mergulharei um pouquinho mais dentro das 4 fases existentes no estudo da psicogênese da língua escrita. Tentarei dar algumas dicas de atividade também, porém mais voltados para a EJA, ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!